Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: consequências e implicações jurídicas do suposto envolvimento de Valdemar Costa Neto e do senador Marcos Duval na chamada minuta do golpe que engendrou os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, Distrito Federal. O presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto, admite ter recebido diversas minutas de golpe e que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro não fez nada fora da lei. Valdemar Costa Neto disse ainda que outros membros do governo receberam documentos semelhantes à minuta, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN na sexta-feira, 27 de janeiro, ter recebido de populares diversas minutas que propunham um golpe de Estado após a eleição do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ele disse ainda que outros membros do governo receberam documentos semelhantes. A Polícia Federal PF encontrou no início de janeiro de 2023, durante busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, uma proposta de decreto para que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, enquanto ainda era presidente da República. Valdemar Costa Neto mencionou o episódio específico em que recebeu uma minuta de uma advogada em um aeroporto. Segundo o presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto, a pressão de apoiadores do agora ex-presidente Jair Bolsonaro por uma ação contra o resultado das eleições era recorrente. O presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto, disse ainda que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro nunca considerou a possibilidade de, abre aspas, não fez nada fora da lei, fecha aspas. Ele também negou que a minuta encontrada na casa de Torres tenha sido produzida no Palácio do Planalto ou pelo partido PL. Alexandre de Moraes, ministro, limita prazo para que Polícia Federal interrogue Valdemar Costa Neto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal, PF, ouça o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, a respeito de declarações que ele teria dado sobre minutas de documentos com teor golpista. O prazo para o interrogatório é de no máximo 5 dias. Em declarações recentes, ao comentar a minuta de golpe apreendida na residência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto, disse que propostas com teor similar circulavam entre interlocutores do governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele próprio teria recebido documentos desse tipo, mas que os teria destruído. No despacho, Alexandre de Moraes cita que, abre aspas, as afirmações de Valdemar Costa Neto, ao dizer que teve consigo minutas semelhantes de caráter manifestamente ilegal e inconstitucional, devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão por terceiras pessoas de eventual intenção golpista, o que pode se caracterizar e se configurar nos crimes previstos nos artigos 359-M, golpe de Estado, e 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito do Código Penal, fecha aspas. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, atende a pedido da própria Polícia Federal, PF, que, sob o argumento de que os fatos noticiados são conexos com os atos antidemocráticos cometidos, praticados no dia 8 de janeiro, em Brasília, Distrito Federal, e com a apreensão de minuta golpista na casa de Torres, fez o requerimento na terça-feira, 31 de janeiro. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, também enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido para que avalie a abertura de um inquérito para investigar Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal PL, por suposta destruição e ou supressão de propostas de minutas de decreto do estado de defesa semelhantes à encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A ação se baseou na declaração de que Valdemar Costa Neto, no qual o presidente do PL afirmou ter recebido documentos e, entre aspas, triturou minutas de golpe destinadas a impedir a posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na presidência da República e manter no poder de forma ilegítima o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, de quem o dirigente é aliado e que foi derrotado por Lula nas urnas na eleição de 2022. Alexandre de Moraes determinou investigação contra o senador Marcos Duval. Na quinta-feira, 2 de fevereiro, o senador afirmou em entrevista que o ex-deputado Daniel Silveira o levou a uma reunião com o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL,
para tratar sobre um golpe de Estado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu abrir apuração contra o senador Marcos Duval, do Podemos Espírito Santo, que na última quinta-feira, 2 de fevereiro, denunciou um suposto plano de golpe envolvendo o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. De acordo com a decisão obtida pela âncora da CNN, Daniela Lima, Alexandre de Moraes determinou que, abre aspas, seja autuada petição autônoma e sigilosa a ser instruída inicialmente com a cópia do pedido da Polícia Federal, PF, para autorização da realização de sua oitiva, com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento, fecha aspas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o senador Marcos Duval, abre aspas, apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, fecha aspas, havendo assim, abre aspas, a pertinência e necessidade de diligência para o seu completo esclarecimento, bem como para a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo, fecha aspas. No despacho, Alexandre de Moraes também expediu um ofício para os veículos de comunicação Veja, CNN e Globo News, para que forneçam em até 5 dias as entrevistas que foram concedidas por Marcos Duval. Na quinta-feira, 2 de fevereiro, o senador Marcos Duval afirmou em entrevista que o ex-deputado federal Daniel Silveira, PL do Rio de Janeiro, o levou a uma reunião com o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, para tratar sobre um golpe de Estado. Marcos Duval também confirmou que havia avisado o ministro Alexandre de Moraes sobre o plano. De acordo com o relato do senador, a ideia de Daniel Silveira, ex-deputado federal, apresentada a Marcos Duval e Bolsonaro na reunião, incluía gravar Alexandre de Moraes em busca de declarações comprometedoras do ministro. Na mesma entrevista, o senador disse que Jair Bolsonaro permaneceu em silêncio durante o encontro. A aliados, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que quem fez a convocação para a reunião em que foi tratado o golpe de Estado foi o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PL do Rio de Janeiro, no dia 7 de dezembro, e que na época teria ficado em silêncio, com receio do descontrole de Daniel Silveira. Em depoimento prestado à Polícia Federal PF na quinta-feira, Marcos Duval confirmou que o ex-deputado Daniel Silveira queria que o senador que gravasse o ministro Alexandre de Moraes falasse algo no sentido de ultrapassar as 4 linhas da Constituição Federal e que Daniel Silveira daria um jeito para tornar a gravação legal. Ele disse também que Daniel Silveira, ex-deputado federal, afirmou que poderiam ser usadas as estruturas da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, mas que não acreditava que as instituições se envolveriam no plano. Marcos Duval disse que se sentiu desconfortável com a proposta e, para encerrar o assunto, pediu alguns dias para pensar e que deveria avisar rapidamente ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Neste momento, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro teria dito que o aguardaria. Também na quinta-feira, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Especialistas jurídicos avaliam se mudanças de versões podem incriminar o senador Marcos Duval. No painel CNN de sábado, 4 de fevereiro, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e a advogada constitucionalista Samantha Meyer debateram se as mudanças de versões apresentadas pelo senador Marcos Duval, Podemos Espírito Santo, podem incriminá-lo. Na avaliação do ex-ministro, um parlamentar não pode, abre aspas, se dar o luxo, fecha aspas, de apresentar tantas versões diferentes a respeito de um fato. Ainda segundo ele, pode haver quebra de decoro parlamentar por parte de Marcos Duval. De acordo com Samantha Meyer, as mudanças de versões do senador Marcos Duval podem enquadrá-lo em 3 delitos: falso testemunho, coação do processo ou denunciação caluniosa, abre aspas. Duval está numa situação muito difícil por conta das acusações que ele faz em face de um ex-presidente da República, de um ex-deputado federal e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, fecha aspas, pontuou Meyer. Na tarde de sexta-feira, 3 de fevereiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu uma apuração contra Marcos Duval. Os especialistas divergiam quanto a Moraes conduzir as investigações.
para José Eduardo Cardoso, não há justificativa para o magistrado se declarar suspeito e deixar a apuração a cargo de um colega da corte. Já conforme Samantha Meyer, para uma preservação da investigação e da figura de Alexandre de Moraes, a apuração deveria ser entregue a outro integrante do Supremo Tribunal Federal. Vamos à opinião. Essas histórias forjadas pelo presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e pelo senador Marcos Duval, Podemos Espírito Santo, são histórias muito mal contadas, que parecem que fazem parte do bojo da estratégia de defesa do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na tentativa de inocentá-lo e blindar o ex-presidente da República de investigações de processo criminal para não ser incriminado. Mas pelo que parece, essa estratégia não está dando certo. O fato é que tanto Valdemar Costa Neto quanto o senador Marcos Duval são citados no processo, não como incluídos no rol de testemunhas, mas na condição de investigados pela Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal e pelo próprio STF, Supremo Tribunal Federal, em caso de abertura de procedimento investigatório criminal dos atos criminosos em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, barbárie antidemocrática esta que comprometeu a ordem constitucional e a normalidade constitucional e democrática, que deu espaço e lugar a crimes contra os três poderes da República, de dano material, associação criminosa e atentado contra o Estado Democrático de Direito, perpetrados por criminosos, extremistas, golpistas, terroristas e vândalos que causaram danos e prejuízos incalculáveis à nação. Esses atos não se trataram de um ato político isolado, mas sim de um ato político arquitetado e orquestrado com base na chamada minuta do golpe, por golpistas que engendraram um possível e suposto golpe de Estado na tentativa de sabotar os três poderes constituídos da República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro e o Estado de Direito. A chamada minuta do golpe não se trata de um elo perdido, mas um elo encontrado e apreendido como elemento ou meio de prova e materialidade cabal, consistente, contundente e robusta na relação de elementos de causa e efeito. A pedido da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, STF, além de incluir o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, no inquérito sobre os atos criminosos por incitação à prática de crimes, incluiu também Valdemar Costa Neto e o senador Marcos Duval no inquérito que investiga os atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, Distrito Federal, para o Judiciário avançar com as investigações até incriminar os responsáveis pelos atos criminosos, que, se depender da Justiça, certamente não ficarão impunes, mas serão punidos ao máximo rigor da lei. Aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.